Hoje a nossa palavra, ela fala sobre ruídos. E o texto que nós vamos ler está em Êxodo 3. Se você puder abrir na sua Bíblia, nós vamos ler. E às vezes você está se perguntando, Karen, por que ruídos? Quando nós falamos sobre comunicação, alguém vai emitir essa mensagem para você, certo? Temos um emissor. Você vai receber essa mensagem, então você é o receptor. E existe um meio como essa mensagem vai chegar para você. Mas existem alguns ruídos. E o que são esses ruídos? É tudo aquilo que te atrapalha de receber essa mensagem. É tudo aquilo que vai fazer com que essa mensagem não chegue até você. E trazendo para o nosso contexto hoje, os ruídos são aquilo que fazem com que você não ouça a voz do Senhor. Faz com que você não ouça aquilo que Ele tem para a tua vida. Aquilo que Ele quer falar para você em alguns momentos do seu dia. Então hoje nós vamos falar sobre isso. Abra sua Bíblia em Êxodo 3, de 1 a 5. Diz assim: certo dia Moisés estava cuidando do rebanho de seu sogro Jetro, sacerdote de Midian. Ele levou o rebanho para o deserto e chegou ao Sinai, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu no fogo que ardia no meio de um arbusto. E Moisés olhou admirado, pois embora o arbusto estivesse envolto em chamas, o fogo não o consumia. Que coisa espantosa, ele pensou. Por que o fogo não consome o arbusto? Eu preciso ver isso de perto. Então o Senhor viu que Moisés ia se aproximar para observar melhor. E Deus o chamou do meio do arbusto. Moisés, Moisés! Aqui estou, respondeu ele. Não se aproxime mais, o Senhor advertiu. Tire as suas sandálias, pois você está pisando em terra santa. Cara, Deus fala conosco o tempo todo. O dia inteiro, de várias maneiras, Ele fala conosco. Mas o problema é que às vezes a gente não escuta. O problema não está na voz dele que é baixa. O problema é que às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de discernir quando Ele está falando com a gente. A gente tem dificuldade de detectar que Ele está falando conosco. Ele fala de tantas formas. Ele fala por meio da palavra, Ele pode falar por meio de um culto como este. Ele pode falar por meio de uma canção que você vai ouvir lá no seu quarto. Ele pode falar com você por meio de alguma pessoa que vai vir para conversar no momento que você não está muito legal. Às vezes Ele vai falar com você só porque você está olhando assim para aquele pôr do sol bonito, está sentindo seu coração quentinho. Deus está falando com você. Então Ele pode falar de várias maneiras. Mas a questão não é só como Ele fala, mas é que Ele fala. E às vezes a gente fala, Deus não fala comigo. Mas Ele fala com você sim. Você precisa entender algo hoje. Quando nós vivemos nele, nos movemos nele, existimos por ele, então há uma conexão 24 horas com o Senhor. É isso que Ele quer para você hoje. Essa conexão 24 horas com Ele, ela acontece de maneira natural. Então você fala com Ele, Ele fala com você, você o escuta, Ele te escuta, isso é um fluxo. Isso acontece o tempo todo, isso não para, isso continua acontecendo. Então nem tem como você dizer, Deus não fala comigo. Porque se você está conectado com Ele, se você está atento ao que está acontecendo no mundo espiritual, você vai perceber Ele falar com você de maneiras tão simples às vezes. E às vezes o que te atrapalha são os ruídos. É alguém que te tira do eixo, enfim, você sabe bem quais são os seus ruídos. Você sabe o que abafa a voz do Espírito na sua vida, sabe ou não sabe? Você sabe. Você sabe que tem dia que você não tá legal, que você não tá sintonizado, que se alguém vier falar de Bíblia pra você, você fala, cara, não sei, hoje eu não tô muito sintonizado com Deus, não sei o que tá acontecendo. Às vezes tem uma semana em que você tá desanimadão, você não orou, você não buscou o Senhor, e se você vem aqui pro culto, você sente que você não tá sintonizado com a presença, porque tá todo mundo chorando, sentindo a presença, e você tá secão. Você tá falando, não, acho que Deus não tá falando hoje. Não, Ele fala. E Ele fala o tempo todo, mas talvez você não esteja escutando. Então nós vamos falar como nós podemos agir então, para que esses ruídos não nos atrapalhem de ouvir a voz de Deus. O que eu posso fazer para eliminar esses ruídos da minha vida? Tá preparado? Amém? Então vamos lá. A primeira coisa, vocês vão perceber que são coisas tão simples, mas que se você não parar para pensar e agir dessa forma todos os dias, as coisas vão desandar. Não tem coisas na nossa vida que são muito fáceis de resolver, são muito simples, mas se a gente não parar, pensar, olhar por cima, a gente vai cair no mesmo erro toda vez. Tem, não tem? Sempre tem. Então são coisas básicas que você precisa aprender a exercer todos os dias. A primeira coisa, esteja atento
para perceber os detalhes. No versículo 2 ele diz: ali o anjo do Senhor lhe apareceu no fogo que ardia no meio de um arbusto. Moisés olhou admirado, pois embora o arbusto estivesse envolto em chamas, o fogo não o consumia. Gente, era muito comum sarça pegar fogo. Sei que vocês sabem. Deve ser novo aqui na live. Você nunca ouviu ninguém dizer isso, mas essa sarça que pegou fogo era um arbustinho que pegou fogo. Isso era muito comum. Moisés estava no meio do deserto. Era comum essa sarça pegar fogo. Porém, Moisés era sensível à voz de Deus. Então ele estava ali cuidando do rebanho, mas ele estava atento que, cara, talvez Deus possa falar comigo em algum momento. Então eu vou me deixar ser perceptivo, porque se acontecer alguma coisa, eu quero saber. Se Deus for falar alguma coisa, eu quero pegar, eu quero ouvir. Então quando ele percebe que tem alguma coisa acontecendo, ele está trabalhando, ele está cuidando das ovelhas, mas ele para. Fala, meu, aquela sarça ali, ela não se consome, ela está pegando fogo, mas tem alguma coisa diferente. Então ele decide ser perceptivo. Ele estava atento para os detalhes que estavam surgindo. Por que às vezes a gente fica correndo de um lado para o outro, tão atarefado com as nossas coisas, que a gente não consegue parar para perceber as coisas que Deus está fazendo? Sabe criança curiosa? É assim que a gente tem que ser. Sabe quando começa a acontecer alguma coisa, você fala: ei, o que você está fazendo, Deus? Tem alguma coisa acontecendo. Oh, Deus, o que o Senhor pretende fazer aqui nesse culto? Eu estou vendo que está acontecendo alguma coisa. E como uma criança curiosa, você se deixa querer incendiar o teu coração por aquilo que Deus vai fazer naquele momento. Mas às vezes é puro desinteresse. Você sabe que alguma coisa está acontecendo. Você sabe que o ambiente está diferente. Mas você fala: não, cara, hoje eu não estou afim de estar atento ao que Deus vai fazer. E talvez você esteja dizendo assim, porque tem uma coisa que é fato. Existem momentos de glórias repentinas que o Senhor promove. Tem momento no seu dia que às vezes você não está esperando e pá, tá lá. Jesus falou com você, aconteceu um negócio extraordinário. Acontece momentos assim. Tem momentos também que são tão simples e que Jesus fica: meu, olha aqui, isso aqui eu fiz só para você hoje. Você tá aqui passeando na rua bravo com o trânsito e não percebe o que o Senhor fez só para você. Tantas vezes a gente fala: Deus, fala comigo, igual você fala com esses caras aí, que falam que no meio do nada, no meio do dia deles, eles começaram a chorar na rua, porque sentiram o Senhor falando com eles. Por que eu não sinto coisas assim? E às vezes o Senhor prepara exatamente o momento, o estágio onde Ele vai falar com você, mas você está ocupado demais. E aí é que está o negócio. Talvez essa seja a sua desculpa hoje. Ah, não, Karen, é o seguinte: se a minha vida fosse um pouco menos corrida, talvez eu escutaria a voz de Deus. Se talvez eu não tivesse tanta coisa para fazer no meu dia a dia, se talvez eu não trabalhasse tanto, eu não estudasse tanto, se talvez eu não estudasse e trabalhasse na igreja, fizesse tantas coisas ao mesmo tempo, talvez eu escutaria a voz de Deus. Existem tantos e tantos e tantos exemplos na Bíblia de pessoas que tiveram uma conversa memorável com o Senhor. E eles não estavam num retiro espiritual, no monte, buscando somente isso. Eles estavam trabalhando. Eles estavam trabalhando. E no momento em que eles estavam trabalhando, eles ainda estavam perceptíveis à voz de Deus. Então, quando o Senhor chegou para falar com eles, eles pararam o que eles estavam fazendo e ouviram a voz dele. Karen, quem? De quem que você está falando? O próprio Moisés, que eu acabei de ler aqui no versículo. Estava cuidando das ovelhas. Tá achando que é fácil ficar cuidando de ovelhas? Só olhar elas andando? Não é não. Quem mais, Karen? Gideão, quando ele malhava o trigo, o Senhor foi lá e encontrou ele. A mulher samaritana, ela estava indo tirar água do poço para que ela pudesse fazer os afazeres dela de casa. E ela encontrou lá o Senhor. Ela poderia ter falado: olha, eu estou ocupada, eu estou enchendo aqui esse balde, eu preciso voltar para minha casa e terminar de fazer o que eu preciso fazer. Mas ela percebeu que tinha alguma coisa diferente naquele homem. E ela parou para ouvir. Percebe? Você vai estar nos seus afazeres, você vai estar fazendo o que você tanto tem que fazer. Mas você vai estar atento aos detalhes. E quando você perceber que o Senhor vai fazer alguma coisa, você vai parar para ouvi-lo. Então para de usar a desculpa de que você não tem tempo. Talvez seja mesmo um pouco de desinteresse. Então eu vou falar para você: o que você precisa não é de mais tempo. Não é de mais tempo que você precisa. Você precisa de ouvidos abertos e uma visão ajustada. Visão de águia. É isso que você precisa. Não é de mais tempo.
Jesus poderia te dar mais tempo e você lotaria o seu tempo com mais coisa para fazer que não fosse para Ele, que não fosse para ouvir a voz dele. Essa semana mesmo, acho que foi o Diego que falou para mim, de um exemplo do pastor Luciano Subirá, que acho que alguém um dia ligou para ele, o Luciano Subirá estava no momento dele com Deus, estava buscando, lendo a Bíblia, estava orando. Alguém ligou para ele, ele atendeu e o cara falou assim: "Ei, o que você está fazendo, pastor?" Eu falei: "Cara, eu estou orando ali." "Então, já que você não está fazendo nada, faz tal coisa para mim." Entendeu? Já que você não está fazendo nada. A gente acha que é perder tempo. Não é perder tempo, é investir tempo. Às vezes você fala: "Cara, mas eu vou parar o que eu estou fazendo." Às vezes parar tudo que eu estou correndo atrás, que eu estou resolvendo um monte de BO aqui. Você quer que eu pare para ouvir a voz de Deus? A voz de Deus é o teu combustível. Como é que você quer fazer tanta coisa para Ele sem ouvi-lo? Então pare. Esteja atento aos detalhes. Ele quer falar com você. O segundo ponto é aproxime-se. Aproxime-se. Então, se você quer impedir que esses ruídos atrapalhem você de ouvir a voz de Deus, primeira coisa, esteja atento aos detalhes. E segundo, aproxime-se. Decida se aproximar. Versículo 3 e 4. Que coisa espantosa, pensou ele. Porque o fogo não consome um arbusto. Eu preciso ver isso de perto. E aí ele, então, se aproximou. Ele decidiu se aproximar. Cara, é o seguinte. Talvez nesse meio eu aqui falando algumas coisas pra você sobre ouvir a voz de Deus. Às vezes você tá falando: "Tá, mas antes de você falar disso tudo, Karen, como é que eu vou saber que é a voz de Deus?" E esse aproxime-se, ele também tem a ver com relacionamento. Primeiro, da questão de aproxime-se é você sentir o interesse de saber o que Deus quer fazer. Sentir interesse por ouvir a voz dele. Esse é o primeiro passo. Você vai perceber que alguma coisa está acontecendo no mundo espiritual e você vai decidir se aproximar para ouvir. Mas e se aproximar para ouvir é por meio de relacionamento com Ele? E para você ter relacionamento com Ele, você precisa entender. Em João 10, 14 e 27 diz assim: "Eu sou o bom pastor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E eu as conheço e elas me seguem." Você ouve o pastor falando com você? O pastor chamando seu nome? Você ouve? Ou você ainda está naquele processo de falar: "Karen, não sei como isso funciona. Ainda não consigo ouvir a voz do Senhor." E cara, é uma coisa muito simples. Eu tenho falado tanto isso para os adolescentes lá na arena. O teu relacionamento com o Senhor no dia a dia, todos os dias, é o que determina isso. Uma vez que você escuta a voz dele todos os dias no seu secreto, um dia que você estiver andando pela rua, pode estar a correria que for, o trânsito pode estar péssimo. Se ele bradar o teu nome, você vai reconhecer, porque é a mesma voz do secreto. É o teu amado te chamando. Como é que não se reconhece a voz do amado da sua alma? Sabe quando o seu pai chama a sua mãe? Tem aquele assovio, aquele chamado que você sabe. Quando ele chama, você sabe que é ele chamando, não sabe? Pois então, quando é o teu amado te chamando, você sabe que é ele. Não tem como confundir essa voz. E se você conversa com ele todos os dias lá no seu quarto, em qualquer outro momento do dia, em qualquer outro lugar onde você estiver, se ele te chamar, se ele te sussurrar, ou se ele te bradar, você vai saber que é ele. É a mesma voz, é a mesma sensação, é o mesmo estremecer das pernas quando ele fala conosco. Você vai saber que é ele. E tem mais uma coisa: o Espírito Santo habita em você. O Espírito Santo habita em você, certo? O Espírito é o que faz essa liga. O teu relacionamento com o Espírito Santo é o que vai facilitar você conseguir se comunicar com a voz de Deus. Mas tem uma coisa também: o Espírito Santo, ele não vai te abandonar, não. Mas nós podemos resistir ao Espírito. Nós podemos entristecer o Espírito. Nós podemos apagar o Espírito. Se você faz isso, você vai abafar. Vai ficar meio difícil ouvir a voz de Deus. Você vai baixar o volume assim. Não vai ficar tão fácil ouvir a voz de Deus. Tanto que, você pode me confirmar, quando você faz um negócio que você sabe que não tá legal, você sabe que aquilo não foi muito certo, mas você foi lá e fez, você não sente que dá uma abafada na voz de Deus? Você não sente que quando você vem de repente pra live, você sente que, as coisas não estão muito legais. Eu dei uma abafada aqui, eu acho que eu entristeci o Espírito. Ele é a tua liga. Ele é o que deixa você na frequência do que está acontecendo no mundo espiritual. Se você abafa, se você resiste ao Espírito, se você apaga o Espírito em você, vai ficar um pouco difícil ouvir. Vai ficar um pouco difícil captar o que está acontecendo no mundo espiritual. O Espírito é o que faz com que você seja um com Deus. Se você abafa Ele, se você afasta Ele, Ele não vai te abandonar, mas vai ficar um pouco difícil ser um com Deus.
Entendeu? Tem uma coisa também que essa semana eu ouvi, isso foi tão forte. Tem um momento na vida de Jacó que ele diz o seguinte em Gênesis 28:16. Sem dúvida o Senhor está nesse lugar, mas eu não sabia. Você percebe que tem alguma coisa errada nessa frase? Você também se incomoda ao ouvir essa frase? É basicamente assim, Deus está nesse lugar, mas eu não sabia. Tipo, agora que tudo aconteceu, que tá mortal, todo mundo chorando, arrepiando e tal. Não, Deus está aqui, mas antes eu não sabia não. Cara, isso me dá um certo desespero. Porque se você é um com Deus, você sabe que Ele tá para se mover. Ele fala com você, Ele te mostra, filho, eu tô afinzaço de fazer um negócio hoje na live, você não perde por esperar. Se você é filho, se você é ovelha, se você reconhece a voz dele, você tá íntimo, se você decidiu se aproximar dele, porque é uma decisão completamente sua. Às vezes você não quer, mas se você quer isso e decidiu se aproximar dele, você vai saber quando ele for se mover. Quando você entrar num lugar, você vai falar, cara, Deus está aqui. Porque você é íntimo dele, você decidiu se aproximar dele. Então me dá um pouco de pavor pensar em viver uma vida assim, de falar, Deus estava lá, mas eu não sabia não. Foi porque o fulano me falou. Aquele fulano lá falou, não, Deus falou muito comigo no domingo, você foi no culto, na celebração. Mas foi porque ele falou, mas se fosse por você, você nem saberia, porque você não viu Deus se mover. Você estava meio afastado, você deu uma abafada na voz do Espírito. Não porque Deus não fala, mas porque você decidiu não escutar daquela vez. Não seja esse. Seja como Isaías, ele fala em Isaías 54. Ele me acorda manhã após manhã, ele desperta o meu ouvido para escutar como alguém que está sendo ensinado. Queira ser essa pessoa. Que dia após dia, hora você acorda e já fala, Deus, tamo junto, tô aí, já acordei, é isso aí. A minha mãe, gente, eu acho a coisa mais fofinha da vida. Ela teve uma história de restauração no relacionamento dela com Deus como pai. E ela compartilha isso no Face a Face. Quando ela acorda, ela fala assim, papai, já acordei. Eu acho essa coisa mais fofa. É uma coisa que demonstra muita intimidade. Normalmente a gente acorda e a gente vai lembrar de Deus quando o supervisor manda recado lá no seu celular que você precisa atualizar o relatório da célula. Aí, é verdade, Deus. Poxa vida. Ele queria tanto que manhã após manhã você acordasse já pilhado naquilo que ele pode fazer, naquilo que ele pode falar com você. Eu sinto que a gente foi perdendo no nosso coração esse valor da importância da voz de Deus. A gente já não quer mais tanto ouvir ele falando com a gente assim. Tá bom na conferência, tá bom no confra, tá bom no Espírito Santo, na conferência profética, tá bom. A gente foi perdendo o valor de ouvir a voz de Deus. Talvez eu esteja aqui falando pra você, você precisa ouvir a voz de Deus, faça isso, aquilo, você... Tá, Karen, mas talvez eu não queira ouvir a voz de Deus. Talvez isso não seja importante pra mim agora. Talvez eu realmente seja muito atarefado, tenha muita coisa pra fazer. Talvez isso pra mim agora não seja importante. Você percebe a gravidade disso? Cara, isso é grave. É grave. Você foi feito por Ele. Nele você vive, nele você se move, nele você existe. Cara, você precisa ouvir a voz dele pra viver, se mover e existir. Porque é nele, é por ele, só acontece por causa dele. Ouvir a voz dele para você deveria ser essencial, deveria ser a tua prioridade. Você deveria querer se aproximar. Isso deveria mover teu coração. Terceiro e último, abra mão das sandálias e do que mais ele te pedir. Porque quando Moisés ele decide se aproximar, ele percebe que algo está acontecendo. Ele fala, eu vou querer ver isso de perto. Isso aí é Deus, eu vou querer ver isso de perto. E quando ele começa a se aproximar, no versículo 5, o Senhor o adverte. Tire as sandálias, pois você está pisando em terra santa. Escute, e eu sei que você já sabe, que quando a gente decide mergulhar mais profundo, a gente precisa se livrar dos pesos desnecessários. Você sabe disso, não sabe? Que talvez para se aproximar um pouco mais de Deus, para viver um nível diferente, para viver esse avivamento, esse fogo, para transformar gerações, não vai ser tão fácil assim. Às vezes a gente tem que abrir mão de algumas coisas. A gente precisa de um coração puro, mãos limpas, você sabe disso. Existe uma frase de Elizabeth Browning que diz o seguinte: a terra está abarrotada de sarças celestiais e comuns que ardem com a chama de Deus, mas somente aquele que vê tira a sandália dos pés. Somente aquele que percebe que tem alguma coisa no mundo espiritual acontecendo
vai poder tomar a decisão de tirar as sandálias ou não. Tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo no mundo. Ao mesmo tempo, o que está acontecendo, um avivamento da hora aqui em Araçatuba também está acontecendo em vários lugares do mundo. Tem um monte de sarça ardendo por aí. Mas você precisa vê-la e se mover na direção dela para poder tirar as sandálias. Isso não faz sentido nenhum. Você precisa querer se mover na direção do que está acontecendo. Você vai ver o Senhor se mover várias vezes, de diversas maneiras, pegando fogo em vários lugares. Mas a decisão de se aproximar e tirar as sandálias, ela é completamente sua. Ninguém vai arrancar as tuas sandálias à força. Você não vai ver ninguém aqui querendo te forçar a ser nada. Não, cara, de boa. Vai no teu ritmo. Mas aos poucos você vai começar a perceber que se você quiser ter esse relacionamento de face a face com o Senhor, você vai ter que tirar suas sandálias. Algumas coisas não valem a pena. Alguns lugares não tem porquê. Algumas pessoas, por quê? Algumas palavras, por quê? Por que dizer? Existem algumas coisas que talvez não sejam tão necessárias assim. Talvez seja um peso que você está carregando desnecessário. Você sabe, como eu já disse agora há pouco, o que te abafa. Você sabe bem o que faz com que você perca a sintonia com o que o Senhor está fazendo. Existe uma frase de Sharon James: a resposta generosa de Deus ao nosso anseio por algo mais aguarda por aqueles que preveem momentos de glória e despertam com grande expectativa. O que ela quis dizer com essa frase? Se o Senhor sabe que você está com uma expectativa enorme por algo que vai acontecer, se Ele sabe que você está aí desperto, só aguardando o Senhor falar alguma coisa, se Ele sabe que você está esperando por algo acontecer, e você quer, e você tem fome, e você tem sede, a resposta dele vai ser muito mais generosa do que por alguém que está sentado, se acontecer alguma coisa, talvez eu queira. Mas se tem aquele que fala, não, vai acontecer alguma coisa e eu quero viver isso, eu não vejo a hora de Deus fazer isso, o Senhor vai fazer questão de te responder de uma maneira muito boa, muito generosa. Ele vai fazer questão de incendiar o teu coração quando isso acontecer, por causa da tua fome, por causa da tua sede. Tanto que quando Moisés se aproxima, quando ele decide viver aquilo que o Senhor tem para a vida dele, daqui um pouco, lá para frente, em Êxodo 33, 13, ele diz assim: Senhor, se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Cara, se fosse ruim se aproximar da sarça, eu não estava aqui te falando disso hoje. Se fosse ruim ouvir a voz de Deus, eu não ia fazer com que o teu coração tivesse vontade de ouvi-lo. Mas é tão bom que a gente escuta uma vez e a gente quer de novo. E a gente experimenta outra coisa com Deus e a gente fala: Deus, se for do teu agrado, por favor, me permita continuar vivendo os teus propósitos. Senhor, por favor, se mais uma vez o Senhor pudesse falar comigo, se mais uma vez o Senhor abrandasse os meus ouvidos, porque é bom. Porque você é um com Ele, se é você, a tua essência. Você não é você sem ter relacionamento com Deus. Porque você é um com Ele. Você foi feito à imagem e semelhança dEle. Não se contente com aquilo que você já tem vivido hoje. Não se contente. O Senhor tem sempre mais para você. E se não fosse bom, eu não estava te convidando. Vai por mim. Vai por mim.